Olá, meus amigos. Nós vamos hoje falar sobre juros compostos e taxa equivalente. Esse é um trabalho que nós utilizamos no mestrado para apresentar a matéria e eu vou utilizar esse seminário para implantar um pouco da plataforma do Mix. Primeiro, nós vamos falar um pouco do valor do dinheiro no tempo, né? A matemática financeira trata da comparação monetária do dinheiro no tempo. Por exemplo, qual o valor de 100 mil hoje? Quanto que é daqui a um ano? A matemática financeira ela vai explicar justamente isso, a importância do dinheiro no prazo. Para isso, nós temos dois tipos de regimes, né? O regime de capitalização de juros simples e o de juros compostos. Mas primeiro nós vamos falar do juros simples. No juros simples, a captação ela é feita sempre em relação ao capital inicial, ou seja, o seu valor presente. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que nós temos uma aplicação de 100 a uma taxa de 10% ao período. No primeiro período, os juros que vai ser calculado vai ser 100 vezes 10%, que vai dar um valor de 110. Então, nós temos no primeiro período 10 mais 100, que seria o referente aos juros. No segundo período, o cálculo ele vai ser exatamente igual, e assim sucessivamente. Então, nós observamos que os juros embutidos dentro de cada período sempre vai ser o valor de 10. E aqui no caso, nós vamos sempre acumulando. Então, nós tínhamos 110 no primeiro período, depois no segundo período 110 mais 10, depois 120 mais 10. No regime de juros compostos, a capitalização é um pouquinho diferente. Vamos ver nesse exemplo. Temos os mesmos 100 aplicado aos mesmos 10%. O primeiro período ele vai ser exatamente igual no juros simples, onde eu tenho a capitalização em cima do valor inicial de 100. Porém, no segundo período, em vez de nós calcularmos sobre o valor inicial de 110, nós vamos calcular agora sobre o valor do período anterior, no caso, o 110. Ou podemos fazer 100 vezes 1 mais a taxa, vezes 1 mais a taxa, porque agora são 2 períodos, perfeito? E no terceiro período, nós vamos ter 121 sobre os 10%, neste caso aqui o período anterior, ou nós vamos acumulando as taxas. Para isso, nós temos uma fórmula um pouco mais simples, que vai ser valor futuro igual valor presente vezes 1 mais i elevado a n, onde valor futuro, valor presente é o que eu tenho aqui inicialmente, i vai ser a taxa, e n, a quantidade de períodos que eu tenho. Vamos falar também agora de taxas equivalentes. Na matemática financeira, a parte mais importante é a taxa sempre tem que estar no mesmo período que nós estamos trabalhando. Caso não esteja, nós temos que fazer uma conversão. Essa conversão é bem simples. É a taxa que eu quero, vai ser igual à taxa que eu tenho, dividido por quero sobre tenho. Parece um pouco confuso, né? Mas vamos ver num exercício prático. Um investidor aplicou 100 mil a uma taxa de 34% ao ano, para um período de 16 meses. Qual o valor no dia do vencimento? Bem, aqui nós temos um problema. Nós temos uma taxa ao ano e nós temos o período em meses. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é converter. Como nós vamos converter? Utilizando a fórmula que eu havia comentado. Eu gosto de usar essa tabelinha, que vai facilitar um pouco o nosso exercício. Então, eu tenho a taxa ao ano, que é 34%. E eu quero uma taxa em mês. Os prazos, como é que nós estamos?
Se eu quero em meses, um ano tem quantos meses, meus amigos? 12. E aqui é o período que eu quero um mês em 12. Então aqui seria uma regrinha de 3 muito simples, né? Ou nós substituímos na fórmula. 1 mais 34% elevado a 1 sobre 12. 1 sendo o que eu quero e o 12 sendo t, que é o que eu tenho. Você vê que a tabela ajuda bastante, né? Resolvendo o exercício, resolvendo a fórmula, nós temos 2,47. Ou seja, 34% ao ano é equivalente a 2,47 ao mês. Muito cuidado com o exercício, ok? E nós vamos agora para a resolução dele. Então, nós temos os nossos 16 períodos, onde o valor presente é 1.000, onde a taxa não é mais o 34 ao ano, e sim 2,47 ao mês, contra 16 períodos. Então, o valor futuro vai ser valor presente vezes 1 mais i elevado a n. Substituindo, 1.000 vezes 1 mais 2,47 elevado a 16. Então, nós temos uma resolução de 1.474,57. Existe uma outra fórmula de resolver esse exercício, que é pela HP12C. Vamos mostrar. Basta colocar 1.000, apertar o botão CHS, que ele vai inverter o sinal, porque é uma entrada, e apertar a teclinha PV, de valor presente. Depois nós colocamos a taxa, 2,47, apertamos a tecla I, 16 e a tecla N, 0 PMT, porque não existe nenhuma entrada nos períodos, e depois nós apertamos a teclinha FV. E nós chegamos no mesmo resultado de 1.477,57. Bem, esse foi um pequeno exemplo de juros compostos. Espero que tenham gostado e até mais. Um abraço.